Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Domingo, né? Primeiro dia da semana, hoje, dia 15 de março do ano 2026, né? Graças a Deus por este dia que, para a maioria, né? É aí um dia de folga, né? E assim sendo, é um dia proveitoso para descanso, quanto também para o lazer, né? Para uma praia, para uma piscina, para uma chácara, para um sítio, né? Para uma viagem ao interior e, graças a Deus, vivendo, como diz o outro, um dia de cada vez, é ou não é? Mas a minha pessoa estava aqui, deitado, refletindo, até que me deparei com um conteúdo aonde no qual, na minha concepção, posso até estar errado, mas o conteúdo ele coopera para que a minha pessoa venha pensar assim, pois no conteúdo, na minha concepção, ele expressa vitimismo, isso mesmo, vitimismo, pois eu não sei se você tem percebido, né, mas há coisas negativas que ocorrem ou quando não sobrevém a nós por conta de nós mesmos. Coisas negativas, elas têm sobrevindo a nós por causa de nós mesmos. Eu posso aqui dividir em dois pontos, né? Escolhas e decisões, ou quando não, ações e reações. Certo? Coisas negativas, elas sobrevêm por meio de nossas atitudes, né? Atitudes subdivididas em dois pontos: escolhas, decisões, ou quando não, ações e reações, certo? Nenhum problema, para melhor entendimento, nenhuma coisa negativa, nada de negativo do tipo dificuldade, aperto, né? Pressão, falta, certo? Necessidade, escassez, dor, doença, enfermidade e dentre muitas coisas, né, de aspecto negativo falando, sobrevém a nós, digamos, sem motivos ou sem razões, né? Para melhor entendimento, esses dias eu estava me reunindo com os homens da igreja e como a gente está, digamos, puxando o bonde, ou seja, em outras palavras, liderando esse grupo, eu falei para os mesmos em relação ao dia da reunião presencial, certo? E em relação a isto, eu disse que quando fosse no dia da reunião presencial, os meus irmãos evitassem de gerar uma demanda, especificamente não apenas no dia, mas no horário, para uma demanda para o horário da reunião, certo? E eu falei isto porque é bem verdade que demandas através de pessoas podem surgir, né? Isso justamente quando a gente já está agendado para além daquele dia para um horário específico. Demandas através de pessoas podem surgir, como surgiu, né? Alguns irmãos faltaram à reunião presencial porque a sogra apresentou um problema e tiveram que de imediato levar ela para o hospital. E aqui corrigindo, o irmão não faltou, o irmão só chegou atrasado e ele, nessa reunião, ele deu a explicação, a justificativa do porquê chegou atrasado. E assim ele disse que a sogra teve um probleminha de saúde, talvez de pressão, não sei, mas de imediato ele levou a sogra para o hospital, né? Isso já não foi uma demanda gerada por ele, certo? Mas sim foi uma demanda que de modo indireto foi gerado por outra pessoa. Eu digo de modo indireto para melhor entendimento, né, que a sogra dele teve um problema, vamos supor aqui, de pressão, por isso que tiveram que levar de imediato ao hospital. Aí, e pressão não foi porque ela quis, vou fazer aqui um AUE, vou fazer aqui um FUA, para a minha pressão aumentar ou abaixar, e assim impedir ele de ir para a reunião dos homens. Não, eu digo indiretamente porque eu creio que ela estava ali de boa, e de repente a pressão caiu ou subiu, né? Mas como eu ia dizendo, existem coisas que sobrevivem por causa de nós, e não apenas coisas ruins, né? Vale lembrar,
não apenas coisas ruins, mas quanto também coisas positivas, né? Como por exemplo, a escola. Um aluno passa de escola, ele passa de ano, ele passa de nível escolar, devido ao quê? Devido ao estudo ou à falta do estudo? Devido ao estudo, devido ao estudar, para realizar bem as provas e com isto contrair boas notas. E contraindo boas notas, passar de nível ou aumentar de nível escolar, do fundamental para o médio, do médio para o superior, né? E quando adentra no superior, além da graduação, a pós-graduação, o doutorado, o mestrado, o PhD e etc. Tá entendendo? Né? E esse nível escolar é devido ao quê? A escolha. É devido ao quê? A decisão da pessoa em se dedicar ao estudo. Tá entendendo? E no vídeo que eu falei aqui, né, logo de início dessa live, eu vi esse vídeo e vi algo, digamos assim, negativo. E a pessoa, de modo indireto, de modo oculto, deixou bem claro o vitimismo. Por quê? É uma criança, certo? É uma criança nesse vídeo. E essa criança nesse vídeo, segundo ela foi para um hospital, ou um posto de saúde, ou uma clínica, certo, particular. Ela foi para uma determinada consulta. Sabe como ela foi para essa determinada consulta? Com um shortinho. E por conta de estar com um shortinho, os seus membros inferiores, ou seja, as suas pernas, estavam de fora. Isso mesmo. Uma criança, certo? Foi para uma consulta e foi para uma consulta vestida com um shortinho. Por conta disto, as suas pernas estavam de fora. Eu já tenho falado que os nossos filhos, eles só vestem aquilo que nós compramos para eles. Por quê? Porque os nossos filhos não trabalham. E se algum filho nosso recebe o benefício do governo, esse benefício em forma de verba financeira não é aplicado apenas a favor do nosso filho, não. Ele é aplicado de modo geral, ou seja, com alimento, com pagamento de conta, com pagamento de aluguel, com produto de higiene e etc. O recurso obtido por meio basicamente do Bolsa Família, ele não é aplicado tão somente para com o nosso filho, o filho da mãe que está ali, ele cadastrado no NIS da mãe, com isto tem direito a adquirir o Bolsa Família. Tá entendendo? Então, a vestimenta que os nossos filhos vestem, eles vestem às custas dos pais. E se a vestimenta que os nossos filhos vestem às custas dos pais, então o pai e a mãe, eles são responsáveis, certo? Eles são responsáveis por vestir os seus filhos adequadamente. Se os filhos estão vestidos ou sendo vestidos inadequadamente, isso já não é culpa da criança, já não é culpa do jovem, já é culpa basicamente de quem? Do pai e da mãe. O pai, porque se ele vê a mãe comprando um shortinho curto, uma blusinha curta para a barriguinha da filha ficar de fora, e esse pai não fala nada, esse pai é cúmplice da má conduta que a mãe está tendo de quê? De comprar shortinho para sua filha, de comprar sainha curta para sua filha, de comprar blusinha decotada, ou quando não curtinha, para o imbiguinho ficar à mostra. Já é culpa do pai, o qual está sendo cúmplice. Tá entendendo? Ou seja, ele não está chegando junto da esposa, e por não estar chegando junto da esposa, a esposa continua comprando esse tipo de veste que biblicamente é uma roupa sensual. Porque se é uma roupa social, biblicamente não está conforme a Bíblia. Pois a Bíblia, o Evangelho,
em 1 de Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 9, instrui que as mulheres devem se vestir com pudor e com modéstia. Né? Então, com isto, a gente aprende biblicamente como as mulheres devem se vestir. Então, e as mães? As mães solteiras, que não têm um companheiro, que não convive com o pai da filha, tá entendendo? Esta mãe, ela deveria zelar, tá entendendo? A inocência de sua filha, tá entendendo? A pureza de sua filha. Como? Ao invés de comprar toda e qualquer roupa para sua filha, ela deveria ter em mente a roupa adequada para sua filha. No vídeo, a jovem se queixa de que tinha um homem de idade olhando para suas pernas. Sim, nesse vídeo a jovem se queixa, aparentemente essa jovem não tem nem 10 anos, essa criança não tenha nem 10 anos ainda, aparentemente. Ela se queixa com que um homem idoso está olhando para suas pernas. É bem verdade que existe esse lado da moeda, né? Muitos homens hoje estão sendo eles aí, digamos, impuros. E essa impureza que muitos homens estão contraindo ou tendo em si é devido às plataformas digitais. Plataformas estas que estão servindo hoje em dia como aquelas velhas revistas, certo? Mediante as quais se eram vistas e expostas várias mulheres sem roupas, certo? Então, assim sendo, as plataformas digitais como TikTok, Kawaii, até mesmo o Instagram, o YouTube, plataformas estas que não tem tanta ou não estão tendo tanto senso de censura para impedir, intervir com que a imagem de mulheres, vídeos de mulheres seminuas ou quando não despidas venham estar sendo expostas, e os homens estão adquirindo cada vez mais impureza, cada vez mais influência, a pedofilia, a violência sexual contra a mulher. Há quem diga dizendo, meu querido, que todo o pedófilo, ou quando não, abusador sexualmente de mulher, certo? Ele é um consumidor de pornografia. Mas nem todo consumidor de pornografia é um pedófilo. Você só vai ter, digamos assim, a certeza que o fulano ou o beltrano é um consumidor de pornografia quando ele chegar a praticar a pedofilia, quando ele chegar a abusar sexualmente de uma jovem mulher, ou quando não, de garotos, pois infelizmente nesses dias só o que está saindo à tona nos telejornais são homens abusando até mesmo de garotos, de jovens rapazes, de jovens homens, certo? E não apenas homens adultos abusando de crianças do gênero masculino, mas até mesmo mulheres abusando de crianças do gênero masculino, ou quando não, de homens que estão na pré-adolescência e adolescência. E me chamou a atenção o vídeo dessa criança se queixando de um homem que estava olhando para suas pernas. Mas espera aí, será que a mãe dela não deu razão para isto? Não cooperou para isto, melhor dizendo, como ataviando a filha para ir uma consulta e vestindo a filha com roupas indecentes? Pois eu já tenho visto aqui no hospital. Eu já tenho visto em hospital. Sabe o que? Um cartazinho pregado na parede e dizendo: proibido vestimentas sensuais como short curto, saia curta, blusa decotada e barriguinha de fora. Eu já tenho visto isso, mas as pessoas, né, só fazem questão de ler os comentários que colocam em seus vídeos, em suas fotos, e por assim ser, né, elas não leem o que está ali na parede. Por não ler o que está na parede, elas acabam que fazendo do contrário
daquilo que o hospital está estabelecendo. O que? A proibição de roupas curtas e sensuais. Né? E por não levarem a sério isto, acabam que retornando ao hospital com short curto, com barriguinha de fora, com saia curta. Tá entendendo? Então é isto. Vitimismo. É muito fácil se fazer de vítima, mas por que não fazer a parte? Qual é a parte? Prevenir. Prevenir. Porque quando se previne, não tem que estar remediando, né? Eu acredito que se essa criança estivesse vestida adequadamente, basicamente com o quê? Com uma calça. Com uma calça. Tá entendendo? Não é nem com vestido longo, mas com uma calça. Porque eu garanto, se vai para a escola, vai com a calça. Tá entendendo? Se vai viajar em um ônibus que possui ar-condicionado, vai estar ali toda, digamos, bem vestida. Calça, meia, agasalho. Tá entendendo? Aí para o hospital, quer ir, sabe? Com os braços de fora, com o busto de fora, com as pernas de fora. Aí, com isto, quer ter respaldo moral para estar se queixando de homens que, infelizmente, por causa até mesmo de mulheres. Que fique bem claro isto. De mulheres que estão fazendo de tudo para adquirir likes, compartilhamento e com isto recurso financeiro através de quê? Através de seus vídeos sensuais, de biquíni, tá entendendo? De short curto e com dancinhas de requebramento de cintura. Se você muito vai encontrar esse tipo de conteúdo, infelizmente, não apenas no TikTok, no Kawaii, tá entendendo? Mas também no Instagram, no YouTube, tudo que é de plataforma digital tá empestado de mulheres que não querem trabalhar, não querem obter formação acadêmica, mas querem estar fazendo por onde ir para o inferno e ao mesmo tempo levar outros com elas. Através do que? Da sensualidade. Quando a Bíblia já diz que a sensualidade é obra da carne e os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Né? Então, mamães, não fiquem investindo as suas filhas com short, com sainha curta. Não fiquem. Papais, cheguem junto das mães, das filhas de vocês. Se essa mãe aí está comprando shortinho curto, sainha curta, blusinha curta, como cropped, tá entendendo? É a blusinha que deixa a barriguinha de fora, tá entendendo? Ei, papai, chegue junto. Não deixe a mãe da sua filha estar sensualizando, porque isso aí também é adultização. Tá entendendo? Muitos pensam, acham que adultização é o cantor famoso pegar uma criança em pleno show e botar ela ali para requebrar. Não, a mamãe também está fazendo isso. Como? Vestindo a sua filha com roupa curta. Vestindo a sua filha com roupa sensual. Vestindo a sua filha de maneira tal que coopere para com que os homens fique olhando para ela e fique olhando para ela, imaginando ou se lembrando daquela mulher que ele viu no TikTok, no Kawaii, no Instagram ou no Google. Ei, mulher, desperta. Não fica vestindo as tuas filhas com essas roupas curtas, porque mais cedo ou mais tarde, se tu se deparar com algum homem olhando para a tua filha de um modo estranho, ei, tu vai querer se levantar contra ele, chamando ele de pedófilo, de abusador, quando na verdade começou por ti. Como? Tu vestindo a tua filha com roupa sensual. E com isso, meu querido e minha querida, aí você tira o seu cavalinho da chuva e coloca o cavalo do outro na chuva. Aí, como diz o outro,
Pode isso, Arnaldo, como diz o Galvão Bueno, né? Pode isso, Arnaldo, como diz aqui é meme nesses dias, né? Eu não acredito não, Charlene, como diz o Capacete, aí é loucura. Então, meu querido, você que é pai de menina, tá entendendo? Independente se você mora com a mãe da sua filha ou não, você chegue junto dessa mulher. Não deixa essa mulher estar comprando roupa sensual para sua filha não. Tá entendendo? Porque a sua filha, infelizmente, corre o risco de ficar sendo alvo de pedófilos. Né? De homens que na infância provavelmente foram abusados. Quando não, na adolescência se viciaram, né? Na pornografia. E mesmo adultos, mesmo de idade, mesmo casados, até hoje, até então, não tem conseguido eles se verem livres dessa algema, dessa amarra chamada pornografia. Como diz o pastor Josué Gonçalves, a carne assada no fogo do inferno. Então, meu querido, chegue junto da sua esposa, se você convive com ela, ou quando não, chegue junto da mãe da sua filha. Não deixa aí essa mulher estar vestindo a sua filha sensualmente. Não deixa essa mulher estar fazendo da sua filha uma boneca, coisa que aparentemente lá na infância ela não teve. Tá entendendo? E agora, por ter uma filha mulher, quer fazer dessa filha uma boneca, tá vestindo ela de qualquer jeito, de qualquer modo, com roupa sensual, com barriguinha de fora, decotada, costinha de fora, tomara que caia. Tá entendendo? Porque na igreja, infelizmente, eu estou me deparando, sabe com o quê? Com pastores achando ruim com que a pregação sobre vestimenta seja pregada. Tu acredita nisso? Aí é loucura, como diz o Capacete, né? Então, assim, não deixe, né, esse tipo de coisa estar ocorrendo. Só o que nós estamos vendo nesses últimos dias, parece que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã foi só para, digamos assim, desviar a atenção de todo o globo terra, né? Pois antes da guerra, o que estava em eminência ou em destaque era o caso Jeffrey Epstein, né? O qual teve aí seus arquivos uma vez mais vasculhado, né? Depois de 5 anos, né? Pois se deu início, se não estou errado, no ano de 2020, certo? Em relação aos feitos deste homem na companhia de vários homens, né? Ou pessoas de importância na sociedade, um deles até um dos príncipes da realeza inglesa, né? Que foi aí preso com um discurso, né? Fora do que ele vinha sendo considerado, né? Como um dos praticantes do que o Epstein ali influenciava os famosos a praticarem quando visitavam a sua ilha, né? Então, muito cuidado nessa hora, né? Pois se você fica vestindo a sua filha de qualquer modo, de qualquer maneira, ela corre de qualquer momento, a qualquer instante, ser ela sequestrada. Isso mesmo, sequestrada. Ou para turismo sexual, ou quando não, para retirada de órgãos, né? Ou quando não, para, infelizmente, satanismo, sacrifício satanista. Então, todo cuidado é pouco com os nossos filhos, com as nossas crianças. E eu, nesse momento, nessa hora, eu sou mais um. Porque nesses dias, só o que não está faltando é pessoas conhecidas e desconhecidas nos alertando para o cuidado decente com as nossas crianças, com os nossos filhos. A paz do Senhor, irmão Luquinha Silva. Deus te abençoe, varão. Deus é contigo. Pois bem, meus irmãos, Deus abençoe. Fiquem todos em paz. A paz do Senhor Jesus, como diz aqui o caro Luquinha Silva, palavra da salvação. Se salve e salve a sua família. Vem para Jesus. Ele garante salvação eterna para a glória de Deus. A paz do Senhor.